Debate Bola. Apoio Cultural Biomédica. Grêmio Mania. FF Recursos de Multas. Olá, estamos começando mais um Debate Bola, programa que vai ao ar pela TV Santa Maria às terças e sextas-feiras. Você nos acompanha também pelas redes sociais. Os apoiadores culturais são Biomédica, precisou montar sua academia ou atualizar seu equipamento. A loja é Biomédica. Dá uma procurada ali no Sérgio Savian, que ele sabe tudo de futebol, sabe tudo de equipamento. Menos, pouco menos aí. Grêmio Mania, loja do torcedor do Grêmio em Santa Maria, no Royal Plaza Shopping, Elegância Center Shopping, agora chegando com material novo lá de treinamentos, você encontra na Grêmio Mania. FF Recursos de Multa, CNH suspensa ou cassada, recusou bafômetro, excesso de pontos, multas em geral, chama FF Recursos de Multas, porque dirigir não é luxo, dirigir é essencial. Na Avenida Prefeito Evandro Ber, 6.541, o telefone é 99161-3767. Primeiro, parabéns aqui do Daniel, né? Ah, sim. Vitorioso, final de semana. Parabéns. Foi no Beira-Rio, assistiu o bloco. Foi. Fala um pouco para nós do jogo aí, que depois tu vai tomar um malho aqui também, né? Tem dois gremistas contra um colorado, vai sobrar para ti um pouco mais. Né? Fala um pouco do jogo aí, o que tu sentiu, do clima, do local, presença, falta de VAR. Isso aí foi um problema, né? Eu achei que foi um grande problema pro clássico, né? Até porque uma coisa é te vendo pela TV o jogo, né? Outra coisa é tu tá perto ali, né? Então, várias situações ali, né? Os jogadores se agarrando, se jogando no chão e se apertando. E aí tu expõe a arbitragem, né? Porque, o que deu para entender, eu sou um pouco sujeito para falar porque o Daronco treina e se prepara dentro do meu treinamento, né? Então toda semana ele está ali. Essa semana do Grenal eu não conversei com ele, porque eu respeito, tem um momento dele, né? É um cara extremamente profissional, né? Falo por experiência porque eu conheço ele. Independente dos lances ali e tal, né? E colocaram ele na fumaça, por quê? Porque ele suporta a fumaceira, né? Porque um jogo totalmente diferente, um jogo aguerrido e pelhado o tempo todo. Que uma coisa é tu ver um jogo, né? Inter e Atlético, Inter e Cruzeiro. Aí tu vai ver um Grenal, né, com toda aquela rivalidade ali. A Maíra foi super bem no clássico, né? A menina que trabalha ali com a gente também, a Andressa. Todo esse pessoal do quadro de arbitragem, eles treinam, se preparam no meu treinamento. Então eu tô sempre ali com eles, né? E eu não falei com eles nessa semana, né? Meu irmão até estava ali trabalhando também, a gente respeita o espaço. O Daronco vai lá, faz a preparação dele e vai para casa. A Maíra fez aquele jogo do Cruzeiro, depois retornou para o Rio Grande do Sul e já foi direto treinar também ali. Só troquei uma ideia com ela. Mas o Daronco se colocou numa fumaça, né? E a gente sabe que o Jobim vai ter opinião, o Xavier vai ter outra opinião dos lances, né? Mas é muito complicado um clássico Grenal sem o VAR, né? Achei extremamente difícil assim, para a arbitragem. O Kahneman, excelente jogador, né? Mas o tempo todo agarrando, ele derrubou o Valência umas 300 vezes. Isso é do jogo, né? Porque ali eu vi a diferença, né, de tu ter o VAR e de tu não ter o VAR. Acho que o VAR é uma ferramenta mesmo que protege muito a arbitragem. E o Daronco teve muito trabalho no clássico, muito mesmo. Mas foi um grande jogo, né? Eu acho assim, num clássico desses, sem VAR, não existe arbitragem perfeita. Isso aí. Então, assim, o Daronco é bem intencionado. Eu também conheço ele e digo que ele tem todo o crédito, sabe, por ser uma pessoa correta. Eu imagino que ele fez aquilo que ele achava melhor, aquilo que o ângulo de visão dele contemplou. E apesar de ser gremista, eu ainda tenho o Semancol, né? Eu não sou clubista a ponto de não enxergar o que está na minha frente. Tá? Teve alguns erros de arbitragem? Teve o pênalti no André, foi pênalti mesmo. O último pênalti do Inter foi pênalti, porque foi na linha. Né, tem um grande destaque, basta olhar também os vídeos que o Carlos Simon e aquela moça também que faz sucesso no YouTube, no Instagram também fez, que é uma árbitra, e eu olhei e revi o lance e digo, não, foi pênalti porque foi em cima da linha, né? Em cima da linha pertence à área. Então ali
E a dúvida desse lance, Jobim, é porque as pessoas, eu vi umas fotos ali, com a Alan Patrick fora. Quando começou quando falta, começa não, e quando termina. Não interessa. A regra é clara que se tu quando puxando termina, o jogador e ele só vem a cair, ou ele só para, se eu entro dentro da área puxando ele, é pênalti, não é falta. É isso aí. Mas isso daí está na regra. Tá? Assim, eu acho que o Inter também foi muito violento. O jeito do Inter jogar, braço, perna, chute. Direto. O tempo inteiro. Acho que merecia uma reprimenda um pouco maior. Mas assim, eu não posso agora dizer que é a carreira de um árbitro que sabe, que tem história, né, e tem uma história de isenção. Basta ver quantas vezes o Grêmio ganhou clássicos grenais com o Daronco apitando. Sim. Sabe? Então, foram vários clássicos. E também serve para a gente fazer uma reflexão para aqueles que dizem que o VAR veio para atrapalhar. Não, o VAR não veio para atrapalhar. O árbitro do VAR veio para atrapalhar. O sistema não. O sistema ele é perfeito, ele ajuda, ele melhora a tomada de decisão. Tanto que a gente sente falta. A gente fica com medo de ser injustiçado. Sim. Então, é um jogo normal. Lembra os clássicos da década de 80, onde sempre tem um pênalti, um impedimento, alguma coisa. É assim mesmo, tá? Não quero fazer uma análise da arbitragem de uma maneira ultra destrutiva, porque o que eu acho curioso é que nós não podemos exigir de um árbitro que ele seja um super ser humano e que ele não erre, tá? Principalmente quando o ângulo de visão dele não é o ângulo de visão que passa na TV. Sim. O que ele vê na hora, e a tomada de decisão tem que ser rápida, é muito fácil criticar depois de rever o lance. A mesma coisa que eu utilizo para eleições, né? Todo mundo sabe o que aconteceu de errado e quem errou depois do resultado das urnas. Claro. Antes estava todo mundo em aberto, né? Futebol também. Né? Basta ver boa parte dos comentaristas esportivos, dão umas barrigadas tremendas, né? E depois esquecem, parece que falaram a lua e o jogo foi sol. Né? Mas eles não reconhecem seus erros, sabe? Então, acho assim, faz parte do futebol, né? Eu não cheguei a me deter sobre um possível toque de mão do time do Inter, num dos lances que acabou sendo continuado, acabou sendo esquecido, nem sobre os pênaltis que eventualmente o Kahneman possa ter feito no Valência, ou se ele deveria ser punido com mais rigor. Porque essas imperfeições são características de jogos sem VAR, e com VAR nós já temos ainda a imperfeição da análise do vídeo que aparece. Futebol é bom por causa disso, porque tem polêmica, né? O que eu entendi dentro do estádio ali que a gente estava percebendo, né? O Daronco, por ele ser experiente, conhecer o clássico aqui, ele viveu o clássico uma semana antes aqui, porque ele está dentro do Rio Grande do Sul. E o que ele fez, deu bem para ver. Se é um árbitro paulista e um carioca de fora, ele já dava um amarelo no começo do jogo, já eliminando todo mundo de amarelo. O jogo não terminava. Porque foi muita loucura. Não, Grenal é pauleiro o tempo inteiro, e se tu começa a amarelar, tu expulsa todo mundo. Tu expulsa todo mundo. Aí o Daronco foi levando, ele foi dando margem, ele não dava cartão. Aí ele foi dar cartão, a hora que atropelaram o Gustavinho, acho, na lateral ali, deram uma fatiada nele, e ele veio e deu amarelo. Aí veio 10 jogadores cobrando porque tinha que ter dado amarelo. E aí ele começou a levar o jogo, entendeu? Se fosse uma arbitragem de fora, eles não colocaram o Klein, né? O daqui também, o gaúcho, porque ele não tinha experiência em Grenal ainda, né? Então, e ela sem VAR também era pesada. Agora assim, erro, injustiça, tá? Tem, sim, isso faz parte. É uma análise, tá? Mas não é uma análise que a gente possa crucificar o árbitro toda vez. E vamos combinar, é muito fácil, não é tu que apita, né? Então é muito fácil dizer, tu errou, é assim, claro. Vai tu apitar lá, cara. Tá louco, pressão. Vai tu pegar aquela correria, aquela pauleira tremenda, os caras loucos pra se matar, e tu no meio daquele calorão. Então, eu entendo o que aconteceu, sabe? Não acho que não tira nada da minha avaliação sobre o Daronco ser um dos melhores árbitros. Na minha opinião, o Daronco é o melhor árbitro do Brasil. Minha opinião, Ricardo, tá? Falo isso assistindo os outros jogos, até os calor que ele tomou contra Flamengo, contra Corinthians, contra outros clássicos, que ele firmou a posição e a mídia quis matar ele, porque tu sabe que tu não pode interpretar contra os grandes clubes. Sim. Porque a mídia toda ela já está pré-condicionada a defender isso. Por exemplo, o André Trevisan, que é corintiano, que é meu amigo, que me perdoe, mas se tu tira os títulos do Corinthians roubado, aquelas estrelinhas acho que se reduz a uma, né? Porque a gente sabe como é que funciona o jogo, a gente sabe, né? Então, mas foi um jogo interessante, e agora passando um pouquinho para análise, desculpa, o Xavier não falou da arbitragem ainda, quer falar? Eu vou falar assim, eu gosto do Daronco, o melhor árbitro brasileiro. Acho que foi injustiçado a não ter ido para a Copa do Mundo. Ele apita tudo que é clássico, mas ele foi juvenil. Foi muito juvenil. Uma fumaça dessas aí, entende? Uma fumaça dessas aí, que é o Grenal. O Internacional pressionou o tempo inteiro na mídia. Essa imprensa de Porto Alegre só falou em Grenal desde as 9 da manhã até a meia-noite.
Os jogadores do Internacional, né, foi o caso chegava no aquecimento, um chegar no outro, né? Então era uma fumaça, e o Daronco está aqui dentro, ele viveu tudo isso aí, entende? Aí ele vai para o jogo sem VAR. Ele vai para o jogo sem VAR, um cara do nível dele. Mas por que ele vai se expor num jogo desse? Ó, professor, eu não vou nesse jogo. Porque ele quis dar uma de herói. Quis dar uma de herói, não tem. Grenal é isso aí, ó. Entende? Grenal é isso. É uma pauleira total, é um jogo... Como disse o Daniel, ele tentou segurar na disciplina o jogo. Ele tentou segurar na disciplina. E errou algum lance no lado técnico, né? Mas eu te digo assim, ele foi juvenil. Ele não apita o Grenal final. Se tiver, ele não apita. Porque ele ficou queimado. Ele se queimou por si próprio. Mas parece que isso foi uma determinação da federação e lá atrás já estava decidido. Não, mas não tem. Mas no Grenal não teria mas ele é árbitro número 1 do Brasil. Sim. Ele é um dos melhores que tem. Põe outro na fumaça. Eu acho que a responsabilidade é da ele federação. Ele não deveria ter ido. Não tem porquê. Ele não é... Ele é um cara consagrado. Ele é um cara consagrado. Como é que tu vai para um... É que nem o Bambam quis... Aquele Bambam quis ir com o Popó, em 30 segundos morreu. Era ridículo. Cara, não tem, tu não precisa. Ele poderia ter conversado. Ele não tem mais por que entrar numa arena dessas. Entende? Com toda essa imprensa, porque tu sabe que a imprensa de Porto Alegre, ou o cara é gremista ou é colorado, mas são declarados. Então, qualquer lado vai armar em cima dele. E outra coisa, e cadê a experiência dele quando está 2-2? Ah, mas acaba o jogo. Para que deixar rolar até o final lá? Acaba, pronto, terminou 2-2, tudo certo. Entendeu? Porque o jogo foi para isso mesmo, foi para empate. Né? Os erros que cometeram o Grêmio Internacional defensivamente é um pavor. É um pavor. Então, o que eu entendo é o seguinte, ele foi juvenil. Eu considero o melhor árbitro do Brasil. Mas não deveria ter apitado. Mas não deveria ter apitado. Não deveria ter apitado. Como é que tu vai entrar a apitar um jogo desse? Não, mas é que Savia, tem uma outra coisa também que tem a ver com a federação. Ou seja, politicamente, o árbitro que tem crédito é o cara que topa as fumaceiras, que topa a bola não tem que ir. Não tem que ir. Entende? Então, o cara que chega e diz, olha, no jogo ruim tu apitou, na hora do jogo bom vão se lembrar de ti. O acordo que eu sei foi o seguinte, que a federação reuniu todo mundo lá, né? Os clubes pequenos não tinham condições de bancar o VAR. Não, e a federação, ela que tinha que bancar o VAR nos jogos dos pequenos. E optaram pela primeira fase não ter VAR para ninguém. Nem no Grenal teria VAR. O Grêmio e o Inter colocaram para a federação. Por que vocês não bancam para os clubes pequenos? A federação se omitiu. Entendeu? Porque a federação quer dinheiro. Né? Entendeu? Caro, né? E é caro. E tem um outro detalhe que ninguém comenta. Tem alguns estádios que não tem estrutura para ter VAR. Sim, também. Ah, sim. Então, o que acontece? Nós temos que começar na base. Se a gente quer um produto bom, tem que começar pelos equipamentos do campeonato. Se o estádio não tem condições, não faz jogo ali. Gramado, estrutura para VAR, estrutura para a imprensa. Já acompanhou, já viajou, a gente viajou por... Claro. A gente é cancheiro velho nessa viagem. Tem uns estádios que, pelo amor de Deus... Isso eu sei. Eu já fiz jogo em cima de telhado. Sim. Porque o estádio não tinha cabine. O Imembuí tem melhores condições do que muito campo. Muito estádio. Tu fica em cima daquela plataforma, menor que muito estádio. Exatamente. Estádio em Santa Cruz mesmo. Em Santa Cruz, lá eu tive que uma vez fazer um jogo lá de uma casa do lado do estádio, lá no lado esquerdo. Você já fez também? Do lado dos vestiários lá. Eu tive que ir para cima de uma casa, quase cair nos telhas de amianto lá para fazer um jogo. Então essa é a minha queixa com o Daronco. Então acho que ele não devia ir para o jogo. Ele não devia ir para o jogo. Porque é muito dinheiro envolvido. Se eu acho assim. A federação pega todo esse dinheiro, eu acho estrutura os clubes. Mas é que a estrutura para fazer uma transmissão de VAR ela é mais complexa do que ela aparenta, né? Vamos falar de comunicação agora, o Tessi sabe também, quem aqui da produção, até o Demir sabe, né? Que uma estrutura para VAR é uma coisa realmente, além de tecnológica avançada, cara, requer muito equipamento. Quantos ficam na salinha? Estrutural, às vezes... Cada um ganha 5 mil para ficar naquela salinha ali. Às vezes, boa parte das vezes que as partidas sejam transmitidas... 20 mil. Dá 62 mil. É uma câmera. 62 mil custa o VAR. Entende? Uma câmera. Então, tu pensa assim,
não tem como não jogar porque não tem VAR, né? Porque esses times se classificaram e têm direito a jogar. A gente podia, na verdade, a federação podia para o próximo ano criar uma regra de recursos mínimos para que tenha VAR, porque eu acho que todo time gosta de jogar com VAR. Sim, mas aí tem que começar pela estrutura dos estádios. Então vamos colocar o seguinte, se os estádios oferecerem a partir de tal estrutura, a federação coloca VAR. Se não oferecer estrutura, somente vai ter VAR nos estádios que tem estrutura. Não tem outra forma de resolver. A federação não tem como gastar essa montanha de dinheiro também, ou talvez tenha, mas é uma coisa que vai ficar ociosa para times que oscilam entre a divisão de acesso e a Série A o tempo inteiro. Vamos combinar? Tu vai botar estruturas de VAR enfim, eu acho uma mobilização que não dá para exigir da federação. No mínimo umas 6, não sei se o Ademir nos ajuda, umas 6 câmeras, 4, 5, 6 câmeras. Vamos perguntar para a produção uma vez, né? Vamos inovar nesse programa. O Ademir está aqui. Vem cá, Ademir, vem cá um pouquinho, vem cá. Até para vocês conhecerem o Ademir. Conheceu o Ademir? Vem cá, vem, Ademir. Entra aqui. Eles podem usar as câmeras, eles podem ter os recursos das câmeras do jogo. Tá, Sim, mas o VAR tem que ter mais câmeras. A estrutura é diferente, ela tem que ter muito mais precisão. Por exemplo, nós temos um equipamento aqui para o pessoal não está te ouvindo, Ademir. Tu tem que vir aqui. Estão te ouvindo? A responsabilidade deles é ter mais precisão, né, no caso do VAR. Esses não podem dizer, não peguei. Então a posição é diferente. Mas em estrutura de TV, às vezes a gente só tem uma câmera no campo. Isso. Então, sabe? Pois é, uma câmera no campo, outra no gramado funciona. para as entrevistas, acaba. São duas Porque câmeras. olha aqui, nós temos aqui um equipamento, o pessoal não está vendo. Esse equipamento que nós temos aqui dá para 8 câmeras. Ó. Tu não consegue usar no estádio de Santa Cruz, do Avenida, isso aqui, ó. Com 8 câmeras. Não tem onde colocar as 8 câmeras. Tem que dar muito mais condição. E tem lugar aí que eles levam os equipamentos embora. E cabeamento, né? E cabeamento. Vou te falar em cabo. E mais, o risco de roubar o equipamento, como disse o Sérgio. Então, o problema do VAR é muito mais complexo do que simplesmente pagar. Bolada, quebrar uma câmera. Estrutura para usar o VAR. Quando o Inter e o Grêmio vão jogar no interior, eles usam a área de estacionamento dos atletas ali, dentro do estádio. É só para esses caminhãozinhos de TV aí. Porque eles ficam tudo ali, com todo o monitoramento ali dentro. É, exatamente. E lota aquele espaço ali. Exatamente isso. Agora vamos lá. VAR. Vamos pegar Guarani de Bagé contra a Avenida de Santa Cruz. Santa Cruz ainda tem mais estrutura de TV na cidade, né? Porque pode ser utilizado. Mas Bagé não tem muita estrutura de TV, infelizmente. Então, imagina esse jogo, tu vai botar um VAR, né? Eu não sei, eu prefiro que seja uma regra que diga onde der para botar VAR, onde tiver estrutura, se coloca. E os clubes também têm que entrar com uma contrapartida se eles quiserem VAR, poxa vida. Eles têm, o estádio é deles, a estrutura que vai melhorar é deles. Vamos combinar, mesmo aqui na Baixada, a instalação de imprensa é uma coisa meio deficiente. Estou falando, porque a gente não está falando um clube multimilionário como o Internacional de Santa Maria, não estou falando mal do Internacional de Santa Maria. Eu estou dizendo que esse é um padrão dos clubes do interior que tem receitas limitadas. Apenas isso. E estruturas antigas, porque são clubes tradicionais, né? Então, eu acho que essa complexidade é um pouco maior, né? A gente precisaria entender que tem que um lado entra a federação, outro lado tem que entrar os clubes, aí sim a gente vai falar de outra coisa, porque eu fico imaginando os caras colocando as linhas de impedimento com uma câmera só centralizada, já é impossível. Mas vamos para dentro do campo, porque nós temos muita coisa para falar, viu? Vamos incendiar aí esse Grenal aí que... se o Daronco não deveria ir, entendeu? O Renato também não. Mas, pelo amor de Deus, o que o Renato fez com o time, cara. Sabia que tá enlouquecido. Eu lembrava do Xavier o tempo todo, olhando cadê os caras do Xavier? Mas pelo amor de Deus. O homem entrou com 4 volantes. Mas pelo amor de Deus, cara. Celso Rotti passou vergonha lá. Olha, é a primeira vez que eu vejo o Renato com medo, sabe? Mas pelo amor de Deus, ele não é isso aí. Ele foi peitudo, e agora contra o Inter bota... Entende? Olha aqui, ó, ele não é isso aí. Ele é um cara ofensivo. Daí ele colocou 4 volantes e um Anaba lá de centroavante, que não joga nada, e o melhor dele tinha que voltar para marcar, que é o Gustavo da ponta esquerda. Então, nossa sorte que nós tínhamos o René. Nós temos até era o melhor atacante nosso, era o René. Nós temos até junho para aguentar aquela nava lá. Mas pelo amor de Deus, não joga nada. E aquele outro que entrou depois, o André, porque, na minha opinião, se dá o pênalti, ninguém vai falar. Mas, como não deu, também dá para falar. Ele foi juvenil, André. O André procurou o contato
Ele tem que esconder a bola, o André. Claro. Ele foi lá, fazia o contato com o volante, só que ele esqueceu que o chileno é jogador de seleção, que jogou na Europa, que é um cara muito experiente. O cara usou o braço dele e se enroscou com ele, mas quem procurou o contato foi o André. Ele não teria que fazer isso. O cara está nas costas dele, ele só tem que proteger a bola. Ele tem que proteger a bola, levantar a cabeça em direção ao gol e achar ou direta essa bola ou achar alguém para fazer. Cavar pênalti é mais convidativo do que jogar, né? Ele terminou. Porque o cara é o seguinte, ó. Mas eu acho que foi pênalti. Foi inocente esse André a dar com... E todo mundo na imprensa falou completamente diferente do Xavier e eu acho que o Xavier está certo. É isso mesmo que aconteceu. O André que procurou o contato. Ele procurou o contato, mas não é ele que tem. Ele tem que proteger a bola. Tá. Ele tem que esconder a bola de quem está chegando por trás. Aí o cara empurrar ele, mas aí é pênalti. Mas ele procurou eu acho que o contato. O atacante, toda vez que ele quer driblar alguém, ele vai procurar um contato. Não, mas no caso ali... Para pra pensar, como é que caso ele vai ali passar não por um tem zagueiro drible. desses sem tocar a bola e dar uma O tombada? jogador já está nas costas dele. Uma coisa é procurar o contato no sentido de ir para uma disputa de bola. Agora, nada justifica aquele braço ali. Aquele braço, por exemplo, por que o jogador do Inter misturou o braço? Ele pode ter colocado, mas o André não colocou. Mas ele recebeu o braço do André. O André procura. O André procura o braço dele. Não, mas o cara faz assim, sabe? Não, mas aí é contato. Não é contato. Aí é contato. Se o André procurasse ele ficasse com o braço baixo, não ia acontecer nada. Agora, por que ele fez assim? Por que o cotovelo dele segura o braço do André? Esse gesto aqui, ele deixa de ser a tentativa de cavada e passa, na minha opinião, a ser pênalti. Mas é minha opinião só, né? Eu respeito tanto de vocês que eu chego a ter medo de falar isso. É que ali, ó, se dá o pênalti, tudo certo. Mas não deu, tudo certo também. É um lance muito duvidoso. Está no campo do discutível. É um lance muito duvidoso em que o VAR eu acho que nem chamaria. Por quê? Porque o árbitro está dentro, está junto. É que nem o gol do Inter, que o João Pedro é derrubado lá, ali passa-se 37 segundos, né? Até o Inter fazer o gol. Não é uma jogada direta. Se fosse uma ligação direta. Faz uma ligação direta que pega o Grêmio todo ali atrás. Mesmo que tivesse VAR, ele não ia parar a jogada. Não, naquele lance não. Naquele lance não. Não, segundos, porque a bola rodou, foi para cá. Todo o time do Grêmio estava atrás da bola. Então não caracteriza mais um problema que o Grêmio foi prejudicado. Não, o prejuízo foi que não deu a falta. Mas isso o VAR também não ia. Não, só se fosse uma ligação direta. Exatamente. Então não tem. Mas mesmo assim o Daronco sai queimado do jogo. E não apita o próximo Grenal. Pode ter certeza se tiver final. Que o Grêmio vai vetar ele. Com certeza vai. E a partir de agora, com certeza, vai começar a ter VAR. Sim, agora nessa fase, sim. A repercussão, não, porque pelo regulamento não teria também. Até o fim do campeonato. Então, não, é só na primeira fase. Agora, só a primeira fase. Agora tem. Agora tem. O que me assustou, sabe o que foi, Xavier? Nós debatemos aqui aquele dia, né? O Wanderson, que eu coloquei todas as minhas fichas, ele não jogou porcaria nenhuma. Mas os lateral do Grêmio jogaram muito bem, sim. Cara. Quem não jogou nada, mas sabe quem é que não jogou nada? Foi o pior jogador em campo. E aí também eu não entendo o Renato. O Eli. O Eli passa por todos os gols, passam pelo Eli. Por quê? Ele não marca. Ele dá espaço. O que faz o Kahneman do lado direito no terceiro gol e o Eli do lado esquerdo? Quer dizer, se o Eli está ali, ele tranca o Alan Patrick. Não, estava trocado, porque falta de entrosamento. Mas se tu tem 4 volantes, quem tem que jogar? O Jeromel. Eles são cancheiros, são experientes. Eles não iam correr atrás de ninguém, porque o meio-campo estava protegido. Aí eu não entendo por que não joga Jeromel e joga Eli. Ele é muito fraco, mas muito ruim. O Renato falou, né, sobre o Jeromel, que ele, nesse momento agora,
Porque o Jeromel vem de uma lesão, tá se recuperando ainda. Mas o que acontece, ó? O jogo quando começou pro Inter ali, o jogo tá todo controlado. O Grêmio achou um gol e mudou tudo. Claro. Né? E aí depois o Grêmio começou a usar o escape do Gustavinho. Baita jogador aquele guri lá, né? Joga muito. Muita personalidade. Ele corria bem no setor na minha frente ali, ó. Mas o guri marcou o tempo inteiro. Aí no segundo tempo, quando ele muda a forma do Grêmio jogar, o Grêmio dominou o jogo. O Grêmio teve a chance. Esse Gustavinho podia ter feito 3-1. O Grêmio podia ter feito 3-1. 3-1 com o Gustavinho. Controlou o jogo ali. E aí, claro, aí falta a experiência, porque se ele... O lance é muito claro. O goleiro do Grêmio do Inter estava bem do lado direito da goleira. E ele entrou com o pé direito para bater. Se ele só chapeia... Era para chapar, mas não quer dar se ele chapeia, eu faço aquele gol. Eu faço aquele gol. Eu tenho certeza. Eu faço aquele gol. Aquele gol é só chapear. E a bola se ajeitou, porque o gramado é um tapete. Mas naquele tapete, aquilo não vem picando nunca. Aquela bola vem mortinha, ela nunca vem viva. É que aquela bola, ela veio, ela elevou alguns centímetros no ar. Sim. E daí ele disse, vou pegar na veia. Só que ela subiu menos do que ele esperava. E o pegar na veia, se tu não pega exatamente no ponto, a bola vai pro espaço. Mas então, chapear não. Chapear, tu consegue amortecer o impacto da bola. Exatamente. Era uma bola cruzada, o goleiro estava mortinho, era só encostar. Mas são os caras que treinam isso aí o dia inteiro, né? Exatamente. Mas na hora da adrenalina, tu pensando um Grenal. Imagina, até eu me lembro, uma fala do Tinga, quando ele esteve aqui em Santa Maria, junto com o Benfica, até a gente teve um bate-papo com pessoas de Santa Maria e eu que fiz o bate-papo com o Tinga, né? Foi ali no auditório do Colégio Santa Maria. Ele disse que aquele gol na final da Libertadores, que o Fernandão cruzou para ele, que quando ele disse assim, quando o Fernandão cruzou e eu percebi que eu ia fazer o gol, eu fiquei, cara do céu, naquele segundo, meu Deus do céu, eu vou fazer o gol, nós vamos ser campeão da Libertadores. Ele disse, eu fiquei tanto pensando no assunto que quase que a bola passou. E é o que acontece no seu momento de pressão. Até os centroavantes, os top, são os que não perdem o raciocínio nunca. Vídeo Soares, vídeo Romário. O cara é uma pedra de gelo para concluir. A pressão, tu tem que chutar, é difícil. Ele pensa, ele não se assusta e ele consegue fazer isso na velocidade necessária. O problema todo é guri, né? Vamos combinar. O que guri faz quando é emocionado? Senta-lhe a porrada. E esse é um instinto do futebol que, infelizmente, os nossos juniores, e mesmo em clubes profissionais, não perdem. Coisa que o futebol uruguai trabalha muito, muito. O futebol uruguai trabalha... É uma escola fantástica de futebol, eu sou apaixonado pelo futebol uruguaio. Porque ele fala justamente sobre qual comportamento tu tem que ter e como é que tu te condiciona. Por exemplo, a mesma coisa que reagir em tiro prático, certo? Tu tem 2 segundos para reagir, tu não pode errar. Senão tu vai matar uma pessoa, senão tu vai morrer. Então tu tem que estar pronto para o reflexo, para saber o que fazer. Então essas posições de centroavantes, esses treinamentos de camisa 9, que tem que botar um goleiro, tem que botar uma estrutura de zaga, e tem que ficar lançando a bola pro cara até não poder mais, para ele errar, mas não é treinar sozinho, ninguém treina isso sozinho, entende? Tu precisa ter toda uma equipe aqui te pressionando para que tu consiga melhorar o desempenho. E essa gurizada não tem esse condicionamento. Eu pergunto tem um cara que o Xavier é fã, que é o André, tô brincando. Não, tá louco. Ele teve isso, ele apresentou isso naquele jogo que ele fez aquele... sim, o bonito gol, o gol contra o Novo Hamburgo. O gol contra o Novo Hamburgo, exatamente. Ele parou, olhou, cara, exatamente. 50 marcador, um goleiro crescendo, ele disse, cara, vamos pensar, então o André mostrou... Ele bateu com o pé, com a parte externa do pé. Não chegou a ser uma trivela, ele bateu assim. Então, mas assim, ele mostrou uma característica racional que me agradou. Exatamente. Apesar de ele não ser... Não, mas não joga nada. Mas não te ilude que não sabe nem correr. Não sabe nem correr. É coxa colada. Não vai ser jogador de bola nunca. Eu vi 2 situações lá, que agora de tarde eu tenho um trabalho com os goleiros nossos do clube ali, né? Eu vim numa alegria, assim, para conversar com meus meninos, meus goleiros. Eu disse, vocês vão treinar e vão jogar. Porque os 2 goleiros que eu vi no Grenal... Mas eu falei aqui... Lembra que eu falei aqui... O Kaique pegava aquelas 2 bolas. Exatamente. Sim, Kaique pegava aquelas 2 bolas. O cara tomou um gol de costa do lado. Pessoal, eu não falo depois do jogo. Eu falo antes. Eu falei que os problemas seriam os goleiros. E foram. Tanto é que a culpa não é só do René no gol. O goleiro tinha que ter saído. Esperou o René. O cara amarrado não saía do gol. Exatamente isso. E o René isso. se perdeu todo, porque não esperava. Exatamente mal colocados, 2 goleiros o tempo todo. Mas a culpa vai cair para quem? Vai cair para o René, a torcida do Inter. O meu medo a partir de agora, Jubim, é o seguinte,
é que ele cometa o mesmo erro do ano passado que nos tirou o Campeonato Brasileiro. Que ele insistiu com o Grêmio então, que agora ele insista com esse goleiro. Então pode te preparar, porque antes da Libertadores esse goleiro não sai. Porque esse goleiro foi contratado para a Libertadores. Mas então... Eles não acreditam... Contratar a experiência dele, não a... Exatamente. Não é a técnica, eles estão contratando a experiência. experiência. Mas o seguinte, mas a experiência sem técnica... mas eles não vão... Eles não vão dar centroavante. Eles não vão... Olha, Savian, escuta o que eu estou dizendo. Eles não vão dar um braço a torcer. Só depois da Libertadores. Mas por quê? Porque são goleiro. Precipitados, que contratam errado, entendeu? Exemplo é esse, JP, 1.200.000 por mês. Dando desculpa que o goleiro 1.200.000? sem ritmo. Sim, o maior salário do Grêmio. Até por sinal, assim, ó, o JP, nesse Grenal, pelo tempo que ele teve em campo, ele até que foi bem pelo que a gente esperava dele. Até que, não, é que assim, ó, quando tu não espera nada, sabia? Ele correu atrás da bola o tempo todo. Correu, sim, mas... Tu não quer estragar meu dia hoje, né? Falar que JP foi bem. Não, pelo só um menos, pouquinho. mas esses caras, o único JP que vai bem é aquela empresa ali. O ir bem não quer dizer que é um grande jogador. O ir bem depende da perspectiva que tu tem sobre ele. Mas qual é a perspectiva que tem? É que não tinha nenhuma perspectiva. O que esperava. Pra perspectiva. Bom, aí tá certo. Ele aí foi tá bem certo. pelo que a gente esperava dele. Ele foi Pelo bem. amor de Deus, Ou louco. seja, eu esperava muito menos. Mas tu tem 4 jogadores de meio campo, deixa móvel 2 atacantes, bota o Guri e ele tem esse Pavon, esse cara que chegou, joga móvel com esses dois, ele tinha arrebentado. Mas se ele, com o Grêmio, com o Inter. se ele achasse que o Pavon não tinha perna para 90... Mas joga 45, bota o Guri. Claro, os 2 guris e depois botar o Pavon no segundo tempo. Mas pelo amor de Deus... Bom, o segundo gol do Grêmio, o Grêmio brincou, entrou na área brincando. A informação que vazou é que dentro da diretoria do Grêmio não foi bem recebida a escalação do Renato. Mas só pode? Mas quem é que vai receber bem? Tá, gente, assim, ó, vamos se tu for lá naqueles dos loucos lá em Porto Alegre, como é que é o nome daquele lá onde tem só louco lá? Hein? E os caras lá não receberam bem? Tá, o Renato se afetou pelo medo, que é uma coisa muito rara de acontecer. Ele se afetou pelo medo, ele ficou com medo de tomar uma goleada mesmo. Ele disse, eu vou botar mais volante, vamos ver o que dá para fazer. Quase ganhou o jogo. Perdeu o jogo, é verdade. Em trancos e barrancos nesse sistema renatista, tu nunca sabe exatamente o que vai acontecer, porque parece que está tudo uma bagunça, mas os resultados vêm. Eu não me preocupo tanto pelo seguinte, esse primeiro Grenal, os grupos serviram para se conhecer estilo de jogo, para entender um pouco mais. Eu não acho que o Inter vai ser campeão gaúcho. Eu acredito que o Grêmio vai ser heptacampeão. Por quê? Porque, primeiro, isso eu também falei, viu? Eu falo antes também. Eu digo, o Grêmio não vem para esse Grenal com toda a gana e sede do mundo. Ele sabe perfeitamente que esse jogo vale 3 pontos e vale uma vantagem de uma decisão fora que não muda nada para efeitos de resultado, né? Porque não tem a vantagem do empate na decisão, correto? Empates e pênaltis, não é? Empate é pênalti. Então, afinal. Então jogar a primeira fora, a primeira antes, desculpa, às vezes jogar a segunda em casa é pior, é relativo. Tem um detalhe, isso pode mudar, né? Então assim, ó. Porque pontuação, né? A pontuação, sim, porque continua contando a pontuação. Mas para o Inter empatar, Mas são 5 pode reverter. Mas são 5 pontos para 3 partidas, não tem como. Porque não, mas agora, por exemplo, ele vai jogar, se perder, tá eliminado. Mas o Inter vai jogar com os reservas no sábado. E o Grêmio joga com o Guarani. Aí já pode diminuir. Se cair para 2 pontos, daí pode é acontecer. pro saldo de gol, se o Inter empatasse as quartas, empatasse a semifinal, que não vai acontecer também. Então, existe uma chance matemática remota disso. Vamos pensar assim, gente, o futebol que a gente está vendo no Campeonato Gaúcho, e eu falo isso também por conhecer o estilo do Renato, ele não dá tanta bola para esse primeiro Grenal, não foi o Grêmio que não estava aquele negócio de vamos ganhar. E mais, o Grêmio vai ter o Pavon já mais alinhado, que ele chegou semana passada em Porto Alegre. Sim. Vai ter o Soteldo de volta. E vai ter o Diego Costa, talvez, já jogando, porque ele tem ótimo preparo físico. O Diego Costa estreia contra o Guarani sábado às 16h30. Já vai tentar encaixar. Então ele já vai ter, o Diego Costa vai ter 2 partidas decisivas de experiência, o Soteldo também. Então o Grêmio vai vir contra o Inter com mais força do que foi nesse Grenal, que lembrem, gente, foi no Beira-Rio. Isso faz diferença. O maior público da história do pós-Copa do Mundo, pós-reforma do Beira-Rio. O maior público de Grenal da história. Então,
era um bafo que estava lá, e não há como dizer que essa mobilização não chega em campo, porque chega. Então o Grêmio estava jogando fora contra um time com uma torcida, estádio absolutamente lotado, fumaceira, como diz o Savian, e dentro desses aspectos, eu não estou aqui justificando nada, porque dentro dos meus palpites antes eu achei que o Inter ia ganhar, certo? Eu achei que o Inter ia ganhar por 1 ou 2-0, mas na verdade os goleiros, né, o René acabou mudando um pouquinho a minha perspectiva. O René não é um goleiro, né? Então, o que eu vejo assim, o Inter agora, ele é o grande favorito, agora ele está por cima, certo? Não existe coisa pior do que para uma fase decisiva do que do seu grande favorito. E o Grêmio tem qualidade sim para enfrentar o Inter. E isso vai ser Só que assim, Jobim, deixa eu te falar um negócio. Ó. Tanto que a gente coloca o Inter... Escapou de ganhar com um time mal escalado. Tu coloca dentro do começo do campeonato o Inter e o Grêmio. O Inter vem jogando mais com os titulares, né? Vem jogando. A única derrota do Inter foi pro Guarani lá. Porque eu acho que o Cudê tinha que ter entrado com o time titular lá em Bagé para fazer o resultado e depois colocar os reservas. Ele inverteu, ele colocou os jogadores que ele estava em teste no fogo, né? Que teve uma briga ali entre ele e a diretoria, não queriam mandar uns caras embora. Não, o Cudê pegou e jogou os caras no fogo. Então vamos ver se vocês jogam. E aí os caras tomaram o gol no primeiro tempo, que o Michel fez o 2-0, e depois o jogo ficou difícil de não buscar. Mas dali o Inter veio numa situação assim, ó, jogando com o time praticamente o titular sempre, e o Grêmio veio de apresentação, tomando gol do Santa Cruz, que é o pior time em casa, tomou 2 gols. Tomou gol nos outros jogos, teve jogo que perdeu pro Caxias. Então não é dependente de Inter e Grêmio. Eu vou dizer para vocês, eu acho que o Grêmio não chega na final, eu acho que o Grêmio perde na semi ou até agora nas oitavas, mesmo jogando em casa. Porque a volúpia que o Grêmio jogou no Grenal, mas dentro dessa volúpia ele entrou com 4 volantes para não jogar o jogo, para minar o jogo o tempo todo, né? Só que o que acontece, o Renato deu sorte ali, porque o Grêmio achou aquele gol, que o Inter estava tomando conta do jogo. Mas eu acho que o Grêmio não chega na final por causa disso. O Grêmio é um time que no Grenal deu a vida ali, mas... vai buscar os outros jogos, a postura do Grêmio dentro de campo, os gols que o Grêmio tomou e com aquele goleiro ali que vão bancar ele até a Libertadores, acho que o Grêmio não chega. Eu até teria medo disso, tá? Mas vamos observar os outros times do interior. Ipiranga, não. Novo Hamburgo. O Grêmio deve cruzar com Caxias. O Grêmio empatou ontem com o Santa Cruz. Caxias e Juventude extremamente irregulares. O Grêmio, acho que eles jogaram até contra a dupla Grenal, fizeram frente também, mas só um pouquinho, em jogo que não valia classificação. Então, vamos dar um ambiente também de cada jogo. Eu não acho que o Grêmio corra um risco contra esses times menores. O Grêmio acho que cruza agora com o São José. Imagina, vai ter que jogar contra o São José na Arena precisando de empate. Na verdade é isso aí. Mas assim, ó... E aí depois... É difícil perder em casa. Não, claro, mas e depois... Mas deixa só te dizer depois vai pegar o Inter na final. Não, antes disso, na semi, pega quem? Mas que perde Caxias ou Juventude, tá? Os dois Se pegar o Juventude é uma fumaça, dois times de primeira divisão. Os dois não ganha de ninguém. O Juventude na Arena, quanto o Grêmio, tu olhou o jogo? Não ganha de ninguém. Mas o Juventude, olha só, tem 7. Ele perdeu para todo mundo, ele só fez aquele escândalo contra o Grêmio, mas não era um time bom. Assim, ó, e o Roger, é bem o que o Saveiro fala do Roger. Não adianta, cara. O Roger nunca ganhou nada, porque na hora da partida decisiva, ele não é técnico para jogo decisivo. Ele é técnico para ponto corrido. É só levantar na área e gol. Né? Depois que a rádio, aquela lá, fez todo aquele xaraxaxá lá do Guarani de Bagé, os caras estão em terceiro, eu não duvido de nada. Viu? Deixa eu só te falar o seguinte aqui, ó. Se o jogo fosse a respeito do Bagé, Cudê que tu falou... Ah, não, sim. Se o jogo fosse em Bagé, concordo contigo. É fumaceira, tudo pode acontecer. Viu? O que tu falou do Cudê, né? Que ele está colocando o time titular. Só que tu tem que entender o seguinte: o Cudê é menor que todo o grupo de jogadores do Internacional. Ele é o menor dentro do vestiário. Sim, nunca ganhou nada. Ele nunca ganhou nada. Então, o que ele tem que fazer? Ele tem que colocar o que tem de melhor. Ele tem que buscar um título. Ele está desesperado por um título. Ele não tem... lá dentro do vestiário, ele não pode falar nada. Porque lá tudo é campeão aqui, campeão lá. Diferente no Grêmio. Quem é grande lá é o Renato. Grande lá dentro do vestiário é o Renato. Então, isso muda muito. Essa balança aqui, ó, muda muito. E eu senti, por exemplo, o Cudê apavorado. Sabe? O Renato estava mais tranquilo no jogo. Só que o Renato, ele respeitou demais Se não respeitasse, perigava ganhar. Ele ganha o Claro. Grenal. Ele ganha o Grenal se ele não respeita. Mas ele já tem e essa lição mesmo agora. colocando 4 volantes, aqueles 4 volantes, se ele fizesse 2 linhas de 4, com o Jeromel de zagueiro, não aquela naba do Eli, né? E tirasse aquela outra naba lá da frente, o JP, e colocasse o Fernandes, o Natan Fernandes no primeiro tempo, e no segundo tempo o Pavan, ele ganha o jogo.
Pavão aquele, ele ganha o jogo. Ele ganha, porque ele tinha que jogar móvel na frente, os caras se mexendo. Porque onde tu vai pegar esse ponta esquerda do Grêmio, como é que chama ele? O Gustavinho. O Gustavo, onde é que tu vai pegar um jogador desse com a velocidade que tem? Entende? Onde que tu vai... Jogou sozinho, né? Hã? Jogou sozinho o primeiro tempo na frente. Jogou sozinho. E assim, e os caras chegando nele. Claro. Né? O outro Galvão aquele é uma lentidão do caramba, não ajuda em Uma nada. hora o Gustavinho deu uma arrancada. Não tinha ninguém dentro da área. Chegou, parou, teve que olhar e esperar. Não tinha nada. Aí tomaram a bola dele, não tinha ninguém para jogar pra dentro da área. Aí o Renato errou. Mas vai ter Soteldo. Sim. O Renato errou. Mas O Renato aí errou nesse aspecto aí. Pra ele. Poderia ter vindo com os 4 volantes, mas tinha que ter 2 jogadores móveis de velocidade para sair nos espaços vazios que eram criados. Se o Grêmio joga aberto, naturalmente que ele tem um ataque mais eficiente, sem dúvida nenhuma, mas naturalmente ele vai se abrir mais também. Então, o Grenal podia ser uns 4-4, alguma coisa assim. O complicado é o Grêmio Não, toma mas ele muito não gol. ficaria, mas ele joga com 4. O cara toma um gol toda É que a hora. zaga do Grêmio é muito fraca e o ataque do Inter é muito bom. Então, Não, mas ele raciocinou assim. Mas Vou o apostar Renato nisso. enfraqueceu mais colocando esse Eli. Isso não joga nada. Não, o Eli é triste. Só que o Jeromel tá lento. E por que também. ele não bota o guri aquele que... Como é que chama ele? Natan também, Martins. né? Martins. Martins. Gustavo Martins, né? Então vende lá, os caras querem ele em Portugal, então Isso vende que eu não o cara. entendo. Mas aí não serve para o Grêmio, serve para a Europa. É. Aí eu te pergunto, como formador de jogador, por exemplo, tu acha que esse guri do Grêmio, Gustavinho, está pronto? O que tu acha que falta para ele do que formador de jogador? Pra mim, o atleta, enquanto mais novo tiver preparado, ele tem que ir pro fogo. Não tem que fazer, tem Porque que senão jogar. ele nunca vai ficar pronto. Claro. Pois se não jogar, isso que eu não entendo, essa filosofia Tem que do Grêmio, jogar. que tem que estar sempre preparando o jogador. Mas assim não, mas só... É que o Grêmio tem uma regra interna do grupo de escalação, de titularidade. Os reservas do Grêmio sabem que vão ser escalados. Existe toda uma política por detrás disso que acaba influenciando no campo e acaba sendo um mau negócio às vezes. Mas o Grêmio tem essas regras e os jogadores gostam dessas regras. Mas eu vou defender o Todo mundo tem Renato chance. nessa questão aí do Natan Fernandes e desse ponto esquerda, Gustavinho. Ele diz que esses guris só não vão ganhar dinheiro se não quiser. Entende? Quando o cara diz isso, é porque ele vai aproveitar os caras. Claro. Ele vai aproveitar os caras. E como disse o professor, jogador jovem tem que jogar. E principalmente porque estão sem dinheiro. Entendeu? Estão sem dinheiro, o que ganha? O máximo... Diamante que não vai pro fogo, ele não brilha. Tem que botar no jogo, Exatamente. não Tem, adianta. boa Botar pra essa aí. jogar. Repete de novo essa frase aí. Gostei da frase. Diamante que não vai pro fogo não brilha. É, Não tem. exatamente Já tem isso. um diamante lá, estão preparando ele, mas Cara, ele- Mas é que eu estou perguntando porque o Grêmio tem essa política. Ele disse aí, por exemplo, o zagueiro, esse é o 5º zagueiro, rapaz, e os caras querem levar para a Europa. Mas pro Grêmio não serve. O Rodrigo Eli, que eu saiba, ele é o primeiro zagueiro, é o terceiro zagueiro. Porque ali seria Kahneman, Jeromel. Só que o problema é que contra ataques muito bons, Jeromel já não dá mais. Sim, mas e o Eli? O Eli, ele tem velocidade, e vamos combinar, o Eli, Mas que velocidade mesmo ele que a tem? gente critique o Eli, ele teve um lance brilhante quando ele desarmou o Ener Valencia, que realmente aquilo ali foi uma jogada nível A, ou seja, ele está evoluindo. Ele era para levar amarelo no início do jogo. Ele deu uma chegada lá no Valência, lá do Foi. lado. Tá, mas Aí depois, claro que o lateral direito do Grêmio também. Mas o time do Inter inteiro. O mereceu Valência amarelo, tomou deram pau. chegada. Tu acredita que no Deram aquecimento, pau, nós tá, olhando o aquecimento do Inter, meteram. Tava no rondinho ali, né? Meteram a bola no Valência, o Busto chegou e deu com os 2 pés nele. Tiraram o Valência pra dentro do vestiário e ficou aquela dúvida, todo mundo quieto na torcida. Isso, exatamente. Foi bem na minha frente, mas tem que ver a voadora que o Busto deu no. Por isso Busto? que eu achei Não, que o o Busto- Daronco o não lateral, podia ir Busto- para esse jogo. Era muita fumaça, era o O Inter, vestiário o jogador lá. do Inter bateu no jogador do Inter. Sim, no aquecimento. Quase Outra tirou. coisa. Quase tirou O ele Eli fora. tem o Dá, quê? Mas tu viu que o Valência saiu Tem, antes de Jubim. começar O Valência saiu saiu. antes de começar o jogo, saiu. Sim, virou dúvida. Tava dando... Que animal. Eu tô te dizendo. Ele quase matou tu acha o que Valência. o Eli tem velocidade? Agora eu sei que o Grêmio vai ser campeão. Porque se os caras são burros a ponto de quase lesionar no aquecimento, Sim, não é vontade demais. mas era é uma burrice. fumaça. Por isso que eu achei que o Excedeu, Daronco não devia excedeu. ter ido nunca para esse Aí o jogo. Valência saiu assim, o Renato deu uma olhada. E os Eu caras tava tá. vendo pelo Sport TV, os caras mostraram Uma a imagem. qualidade do mostraram Daronco depois- não pode ir para um jogo desse. Deixa eu te perguntar, tu De disse açúcar. que o Eli tem muita velocidade? Não, disse que ele é mais rápido que o Jeromel. Ele só Então, não é o seguinte, só não tem o cérebro do Jeromel. Vamos trazer ele para o atletismo.
Não, sabia? Assim, ó. Vamos trazer ele pro atletismo. Eu tava no meio da torcida. Eu tava no meio da torcida ali, os caras começaram a falar que isso, o Renato vai estar com 4 volantes. Não, mas se velocidade... Tava desenhado, assim, não, sabe? Mas só um pouquinho. Se velocidade não é importante, eu vou escalar o Saviano no lugar. Não, mas assim, Devolveu agora. Velocidade é importante. Agora, Se a experiência é mas tem que importante, ter então a bola experiência é também no importante, meio aí. Vou levar meu avô lá. Eu vou levar meu avô lá Tem pra que jogar ter lá. bola, tem que ter bola também, né? O Jeromel não tem velocidade, mas tem posicionamento, uma coisa que o Eli não teve o jogo inteiro. Tanto é que ia fazer um gol contra, andava lá no meio da área, o cara batendo lá de fora da área, ele no meio da área, o que ele quer? Tem que abafar a jogada. O primeiro gol do menino do Inter lá, ele olhou o cara bater, tinha 4 caras na frente, ele olhou. Agora nós temos um goleiro mão de Kombi e um goleiro motociclista. Os dois. Tá louco. Pra vocês, qual foi os melhores jogadores do Grêmio no clássico? Mão de marmota. E o outro é motociclista. Qual foi os melhores jogadores do Grêmio no clássico pra vocês? Eu tenho meus 3. Vamos ver se vocês têm. Tem os 3 do Inter aqui. Eu considerei os 2 laterais. O Duqueiroz jogou muito. O Vila Sante. Jogou Baita muita jogador. bola. Jogou muita bola e o guri da esquerda. É, o Gustavinho. Gustavinho. Os Eu meus, que conheço. Alan Patrick. Assim. O zagueiro lá, o. Mercado? Não, o René. O zagueiro do Inter, o Vitão. Ó, Alan Patrick, Vitão. Alan Não, o René Patrick. jogou pra nós. Alan Patrick, Vitão e Maurício. Pra mim, os 3 do Inter. É. E quem é que não tinha gente que não queria o Maurício aí? Não era tu? Não, era o. Tu não veio. Não. Era o. O Maurício acabou com o jogo. Ele não queria Baita o jogador. Souvenir. Souvenir não queria o Maurício. Souvenir. Eu digo, mas vai Quem que jogar o foi os Maurício. quatro? rapaz. O gol do Alário, o Maurício ameaça entrar por dentro. Tinha 2 jogadores do Grêmio, a bola entrou no meio dos 2. E o Maurício recuou e a bola entrou nele e ele já deu no Alário. Tinha a velocidade Tem como o Maurício marcação. não O Inter é muito sai bom. do time Tá louco. do Internacional. É um baita jogador, cara. Gente, Ricardo, e quem é que tu acha os 4 menores do Grêmio? bom, Vila Sante em primeiro, João Pedro na lateral direita em segundo e o PP, que eu achei que jogou muito bem. O PP, porque vamos combinar. Eu sempre penso assim, o desempenho tem que ser de acordo com o desafio. Como o meu pai dizia, assim, digo, tribunal do júri, quando o advogado vai fazer seu desempenho, ele pode ter a melhor trabalho da vida dele e os jurados condenarem, se ele estiver defendendo. Ou seja, depende muito do desafio. E o PP foi exposto a uma marcação absurda e conseguiu jogar ainda. Porque a marcação no PP, o Inter sabe que a bola do Grêmio, ela sempre passa pelo PP. Todas as jogadas... O meio campo do Grêmio está escalado. Passa É pelo Duqueiroz, PP e Vila. Então agora o PP ele foi exposto a uma marcação absurda e, o conseguiu Uruguai jogar. Então, saiu do time? Hã? O Uruguai sai do time? Sai do time. O Uruguai que tu diz qual deles? Tem tanto... o Cristaldo... Cristaldo. Não, já saiu há muito tempo. Não joga nada também. É outro dorminhoco dentro do campo. E os não 3 dá, piores. Não tem Os 3 piores, hein? Quem foi os 3 piores do Grêmio? O goleiro, o Eli e depois o JP. Pra mim foi o goleiro do Inter, o René e o Wanderson. Eu fecho com o Xavier, a lista dele. Wanderson é uma Não tem decepção. como dizer outra coisa. Um intervalo agora no Gauchão. Inter contra o Asa e Grêmio com o São Luís. Grêmio, será que vai com o time titular? Juiz? 2 perigos. É. 2 perigos. Aonde é o jogo é lá em Juí, né? É, o Grêmio Quarta, Juí sétima. Em São Luís. E o Inter lá É um jogo só? Quando o Inter perdeu pro tal de Globo aquela vez, tudo é um perigo agora. lá, né? Essa Copa do A Brasil. Copa do Brasil é sempre perigosa. O Inter tem que levar os Não, tá louco, perdeu pra aquele Globo Qualquer lá. jogo de uma partida Tá pode O professor acontecer. fica Ó, falando aí, os caras estão ouvindo lá, pai, o homem falando no Globo lá, agora vem quem? Qual é o time? Jogar, Agora? Asa de Globo, É o Asa. Asa. Vai, vem o É outro perigo. o Globo, a Asa. E se vir um temporal, pior ainda. Gente, vamos lá. Esses jogos de uma partida, tudo pode acontecer. Por isso que a Copa do Brasil é tão Perfeito, democrática. E é por perfeito. isso que o Inter ganhou do Barcelona. Entende? Sim. Ganhou, mas não ganhou com superioridade. Ele ganhou porque conseguiu encaixar para aquela partida a receita É, isso certa aí. para ganhar. Então, assim, ó, jogo de uma partida só, tudo pode acontecer. Por isso que tem aquele negócio, o time foi de uma bola só no jogo. É.
Jogou por uma bola. O Inter vai com o time completo, né? Aquele técnico, que era do Goiás ano passado e perdeu, e agora foi para lá no jogo de novo e perdeu de novo. Eu olhei esse jogo. A única dúvida é o Valência. O Inter? Do Inter é o Valência. Aquele técnico que era do Goiás, cara. Eu não lembro o nome Mas esse 9 que entrou aí não é trouxa, hein? Esse que veio aí do Índio, Alade. Apesar de ter falha do goleiro, mas não é bobo, não. Para bobo ele não serve. Não, é melhor que o. Bom, mas também para ser melhor que o JP e o André. O Grêmio vai com o time titular, né? Não sei, acho que não. Acho que periga nem o Renato, hein? Não, acho que é. Não tô dando muita importância, não. Não, vai sim, é título. Eu tô achando que o Renato é capaz de não ir. Não, mas vai. O Renato não, vai. Título, que ele vai dizer, já tem. Não, mas capaz, tá louco. São Luís ganhou do Ituano em casa agora, né? Na Copa do Brasil. Ele vai. O que eu falei não é minha opinião. Não é moleza. Não, lá é fogo. Eu falei porque estão comentando isso. Eu não sei até que ponto esse comentário é verdadeiro. Não, ele vai. Vários comentam que não é o Renato que vai treinar o Grêmio. Então, se estão comentando que não vai, daí ele faz o contrário, o Renato. Ele vai, porque ele é sempre o contrário. O Renato, se tu pede um jogador, ele põe outro. E dá certo. O Guto Ferreira foi ano passado, agora lembrei aqui, o Guto Ferreira foi ano passado, jogou com um time pequeno lá na Copa do Brasil, perdeu. Tá no Curitiba. E agora, o Curitiba perdeu, foi eliminado da Copa do Brasil agora, tomou 2 dos caras lá. E o Cruzeiro também. Tomou 3-1. E o teu Cruzeiro dançou lá no Botafogo. Quem? O teu pupilo lá, o Thiago. O jogo do Inter é fora? É lá em Arapiraca. Qual é o regulamento? Se perder, tá fora? Empate da Inter. Empate da Inter. Mas joga na casa agora deles. É o cara que tá mais ganhando dinheiro no futebol. O Thiago, isso é um perigo, porque jogar pra empatar é um perigo. Sim. Viu? Jogar pra empatar é a pior coisa que Estádio lotado. O Tessis comentou sobre o nosso técnico aqui, o Thiago, aqui de Santa Maria. É o cara que mais ganha dinheiro. Hoje ele deve estar ganhando dinheiro do Grêmio, do Corinthians, do Botafogo. Sim. Sem trabalhar. Só dos peruanos lá que não ganhou. Aí quando termina os contratos, ele bota um negócio para ele aí. Sim, mas tu acha que está entrando quanto? Aqui do Grêmio entra 800. Do Corinthians, mais ou menos isso. Então ele está ganhando mais de 2 milhões por mês, entende? O Thiago assim... Tá boa. Aí ele sai e faz o quê? Ele vai lá fazer curso na Europa. Porque tá ganhando. Gente, assim, vamos analisar a questão do Thiago um pouco, tá? O Thiago eu conheci, ele jogava no time do Rio Grandense, quando o Zeca, meu cunhado, era técnico. Até eu treinei com o time do Rio Grandense no futsal um pouco. Mas só para treinar mesmo, não fazia parte do time. Era só para melhorar a minha condição, e meu cunhado, que é gente boa, era técnico, disse, não, tá faltando um cara aí, tu entra para ajudar. Mas nem via a bola. Até fiz gol, na verdade, mas longe do nível dos caras. E o Thiago Nunes jogava naquele time. E o Thiago, assim, ele eu acho que tecnicamente, em termos de estruturação tática, esse tipo de coisa, ele é muito bom. Ele entende de futebol, ele estuda, ele é um cara, sabe, que tem estudioso. Certo. Agora, talvez o que ele precise rever é a questão de vestiário. Mas isso ele não vai conseguir nunca. Porque os jogadores não vão respeitar ele por causa disso. Não vão conseguir nunca. Mas você não vai conseguir nunca. Ele pode se aprimorar assim, o Filipão também não jogou tecnicamente, nada. sim, aprender, tal. Mas o Filipão, como jogador, também não ganhou nada, sabe? Ele fez um bom trabalho agora no Peru, lá, né? Agora aí que tá. Cristal. Mas não ganhou também. Mas não é ganhar. Não, Libertadores, classificou para Libertadores dele. Sim, mas ele... Eu só acho que ele precisa... Ele, o campeonato, não ganhou. Não. Se ele não mudou o comportamento de quando ele treinava o Internacional de Santa Maria aqui, que vamos combinar, o Thiago é um cara que cobra do jogador com muita agressividade. Tanto que ele caiu do Internacional de Santa Maria quando o Alexandre de Grande colocou um rádiozinho ali na entrada do vestiário para ouvir o que o Thiago falava para o jogador no intervalo. E acho que foi nem Membuí depois, aí vazou o áudio, assim, foi uma coisa de jornalista do Alexandre, fez seu papel. O Thiago, ele não treinou o Rio Grandense, foi diretor do Inter? É a história que eu sei. Eu acho que ele não treinou. Ele treinou o Internacional. Ele treinou o Rio Grandense. Rio Grandense também. Então tá, perdão, é que o jogo foi na Baixada. Ele iniciou, ele não treinou o Inter. Ele trabalhou como diretor no Inter. Então foi no Rio Now. Foi no Rio Now. Foi no Rio Now. Foi no Rio Now, mas no Rio Now o Alexandre gravou ele falando com os atletas e o xingamento é absurdo. Só que é difícil. Vamos pegar um pouco do que o Xavier falou, que o cara precisa ter ganhado alguma coisa para ter um respeito, né? E ele cobra de uma maneira dos jogadores que é muito fácil eles gerarem antipatia a ele, além da questão do histórico. Então, assim, o Thiago, ele precisava, eu estou olhando de fora, talvez eu esteja cometendo a maior injustiça do mundo, mas eu estou olhando de fora, vejo as reações dele, vejo como ele se comporta. Ele precisava aprender um pouco mais sobre essas dinâmicas de grupo, mais do estado anímico, e ver como os jogadores interpretam as cobranças dele, porque às vezes ele repele os jogadores, porque ele é um bom técnico, só que não está conseguindo o resultado
desde o Atlético Paranaense, que foi o único clube onde o vestiário baixou a cabeça para ele e disse, beleza, vamos jogar. É que ali no Atlético Paranaense, quem começa o trabalho é o treinador do Fluminense. É o treinador do Fluminense que começa o trabalho. Como é que chama ele? Foi técnico que matou o Inter. Esse aí do Fluminense. Diniz. O Diniz é que está treinando a equipe principal do Atlético. O Thiago treinava esse Sub-23. O Thiago foi campeão estadual pelo Atlético Paranaense. O primeiro trabalho dele com o grupo Sub-20. Foi ali que ele ganhou força. Ele ganhou o estadual com a Sub-20. Aí ele levou bons jogadores para a equipe principal, daí ele pegou, o Diniz foi mal, ele pegou a equipe principal e aí ele ganhou o Campeonato Paranaense, ele ganhou a Copa do Brasil. Sul-Americana. E ganhou a Sul-Americana. Ganhou. Sabe o que eu penso aí do que Thiago? Ele fez o nome dele. O Thiago, eu conheço ele, né? Todo mundo conhece. Recebemos ele uma vez no seu treinamento ali, conversei bastante com ele. O Thiago é um cara que nunca foi ajudado por ninguém, entendeu? Começou do zero, saiu daqui do Rio Grandense, chegou até uma Copa Sul-Americana, chegou até o Corinthians, chegou até o Grêmio. Palmas para ele, conseguiu o que muitos não vão conseguir. Claro, é verdade. E é um produto nosso, né? É verdade. Você entendeu? Não, eu valorizo, aí. Mas eu acho que ele pode dar muito mais do que ele está dando agora. Se ele conseguisse entender melhor essas dinâmicas de grupo, o Thiago estaria entre os Porque ele é um cara que se prepara muito, né? Ele faz curso fora, ele busca. faz muito curso fora. O cara é sério. Faz muito curso Mas fora. o gênio, assim, às vezes o jeito... O gênio dele é complicado. O gênio Tu dele, tem que ser um então, bom gestor também. Senão é complicado. Sabe? O que o Renato tem de sobra, o Thiago não tem. Sim. O que o Thiago tem de sobra, acho que nem o Renato tem. Claro. Porque aí, ó, eu já comentei sobre essa questão do Thiago ali, ele teria que colocar dentro da comissão técnica dele um atleta, um cara que jogou, um cara experiente. Para aconselhar, hein? Para estar no meio, né? É o que o Cudê faz, você protege com o argentino aquele. Exatamente. Foi um baita jogador aquele argentino, o auxiliar. Exatamente, exatamente isso aí. A partir do momento que ele fizer isso, ele vai arrebentar. Pessoal, para a gente encerrar, eu vou deixar uma pergunta aqui, ó, que nós vamos, lá adiante nós vamos ver o retorno desse questionamento. Xavier, tu acha que no próximo Grenal o Marquezinho vai estar no gol? Se for por mim, não. Não. Mas tu acredita que sim ou não? Eu acho que vai, porque se eu vou tirar exemplos do ano passado, né? Quando nós perdemos o Campeonato Brasileiro por causa do Grando. Entende? Porque esse rapaz aí, o Kaique, é muito mais goleiro do que ele. Né? Ele pode ter sido no passado, mas tem que se entender no futebol uma coisa. Todo mundo que trabalha com futebol tem que entender que o futebol não é passado e nem futuro, ele é momento. É hoje, o futebol é hoje. O que passou fica para museu, contar história. E o futuro só pertence a Deus. Né? E tu tem que ser momento. Quem é o melhor hoje? É o Kaique. Então ele tem que jogar. Ricardo. Eu acho o Kaique melhor também nesse momento, bem como você falou, mas eu acho que a permanência ou não do Marquezinho vai depender do desempenho dele nesses próximos jogos que tem por aí. Isso aí. Se ele ratear de novo, o Renato vai sacar ele, vai botar o Kaique. O Renato, ele pode ser meio teimoso, mas louco não é. Chega algum momento, ele... Pelo que tu viu lá no Beira-Rio... Não é? Não, tá certo. Pelo que tu viu lá no Beira-Rio, o Inter é campeão? Tu vai perguntar para um colorado? Imagina o que eu vou falar. Que vai ficar gravado. Pode gravar aí, ó. É que a tua pergunta Pode gravar. É pelo que tu viu no Beira-Rio. Eu acho Agora que vai... tem que ver o que vai ver na arena. Eu acho que classifica para a semifinal ali. Inter, Grêmio, Juventude e Guarani de Bagé. Pode me chamar de louco. Eu acho que a final vai dar Inter e Juventude. Mas se der, talvez de Grêmio e Juventude agora... Vai passar o Juventude. Mas o professor está fazendo isso... Vai passar, então pelo que aconteceu ano passado, né? Não, mas é opinião minha, entendeu? Claro, tá certo. Mas assim, ó, o Grêmio chega, tá louco. Não tem. É com essa forma que tá aí, ó, de jogar em casa. Pelo tu acha empate, que então o Inter joga com quem a final? É que o Juventude tem que ganhar com fora. Juventude. A final para ti é Inter e Juventude. Inter e Juventude, a final. É diferente tu entrar numa partida precisando fazer um gol de uma partida que tu pode jogar só no erro do adversário. Então, quem está jogando em casa nesse regulamento é amplamente favorecido, em teoria, do ponto de vista tático. Agora, animicamente, é um problema. Porque jogar para empatar é um perigo. Eu acho que esse treinador de Juventude cai antes cai logo aí.
Porque eles estão em sétimo. Com essa colocação Perdeu do pra todo mundo. Daniel, o campeão gaúcho desse ano é a Juventude. Porque o Juventude é a toca do índice de Não, mas com esse treinador de Juventude vai ser campeão? Não, Mas nunca vai ser campeão. Mas credo, o Tesses. É só jogar bola na área e tá resolvido. Ele não sabe organizar. Ele não ganha defesa. de ninguém. Mas vai ganhar pela primeira vez agora. O Grêmio bota André, Diego Costa, 3 cabeçadas. acabou. O rapaz do Caxias Ele chegou. não sabe marcar a bola. O rapaz do Caxias chegou ali. O clássico era segunda, ele chegou sábado. E saiu ganhando o jogo dele. Ele empatou lá no final, o Juventude. O Caxias podia ter ganho o jogo, teve oportunidade para isso. Mas pelo amor de Deus. A expectativa em cima do Diego Costa, ela tá igual o Valência. Quando o Valência chegou, um bafafá, vai fazer acontecer. Ele levou não sei quanto tempo para fazer um gol. Então tem que esperar jogar para ver, entendeu? O Diego Costa é... E outra coisa, Não, mas eu acho bem Alan diferente Patrick é seleção. Não, sim. Características. O Diego Viu? Costa, o Cara, joga Valência muito. é ele. O Valência é ele que empurra a bola pro gol. O Diego Costa, a prioridade dele é jogar pro time. Ele realmente não faz questão de fazer gol. Ele faz questão de jogar para o time, para que o time faça gols. Tanto que a estatística dele de gols, o pessoal olha e diz, mas ele chutou, ele foi poucas vezes, ele foi o último cara que chutou a bola que entrou na rede. Mas ele participou de várias jogadas de gol. Só que assim, vou te dizer sobre o Diego Costa, esse é muito malandro. Esse cara é rodado, o maior campeão da região sul hoje. Entende? É um cara assim, que conhece tudo do jogo. Conhece tudo do jogo, são uns caras inteligentes. O que ele está fazendo? O que tu acha que ele está fazendo na arquibancada nesse momento? O que tu acha que ele está se preparando só fisicamente? Não, ele está conhecendo as características dos jogadores do Grêmio, como joga um, como joga o outro, e ele vai se posicionar de acordo, nem que o Renato não diga para ele o que ele tem que fazer, mas ele vai se posicionar de acordo. Ele sabe que quando aquele guri pegar, ele tem que estar na área. Aquele guri vai que é um fundo. O Diego Costa é muito inteligente. O Pavão esse aí, quando pega, ele vem para habilidade. O que ele vai fazer? Vai se encostar no cara. Entende? Então, o PP quando pega a bola, o Vila Sante quando vem. Então, ele está entendendo as características do jogador. Por isso que ele não quis apressar e nem entrar num Grenal. Como é que ele vai entrar num Grenal onde o Renato vem com 4 volantes? Isso não serve para ele. Isso não serve para ele. Então, são uns caras muito inteligentes. Entendeu? Porque esse JP, além de não jogar nada, é burro. Ele não sabe se posicionar na área. Tipo o André, eles não sabem se posicionar na área. Eles não entendem as características dos caras. Pavão de um lado e Soteldo do outro para se Mas Deus, o livro tá louco. Pessoal, nosso tempo estourou, infelizmente. Vamos então deixando um abraço. Vamos ver se isso aí, tudo que a gente colocou aqui, se vai acontecer. A Juventude campeão, ou o Inter, né? Não. Aqui, grande abraço, até a próxima. Debate Bola. Apoio Cultural Biomédica, Grêmio Mania, FF Recursos de Multas,